Bom, depois do empate com o São Paulo, eu vim aqui e fiz um vídeo para reclamar da escalação do Vasco, de dizer que o time vinha sendo mal escalado e mal substituído. Teve gente que veio aqui e achou ruim, sentou o pau, falou um monte de coisa, que eu sou pessimista, que eu reclamo demais. Enfim, sei da importância do empate contra o São Paulo jogando fora de casa para a realidade do Vasco hoje. E sei também da importância do empate na Sul-Americana, jogando fora de casa com o time argentino Defensa e Justiça. Mas você está satisfeito com o que o Vasco jogou? Você está satisfeito com uma escalação com o Pikachu de novo no meio de campo, um jogador nulo hoje no Vasco da Gama? Você está satisfeito com o que estão fazendo com o Juninho e não dão oportunidade nem no segundo tempo para o garoto entrar? Você está satisfeito com o Lucas Santos entrando no segundo tempo? Então essas coisas a gente tem que conversar. Não significa dizer que o empate foi um mau resultado. Não, porque o Vasco empata com gols e se jogar aqui em São Januário e ganhar ou empatar por 0-0, se classifica, então você tem uma vantagem. Qualquer outro empate, ou empate com 1-1 é pênalti, ou empate com mais gols, a gente acaba se desclassificando. Então foi uma vantagem, queira ou não, foi uma vantagem construída pelo Vasco, jogando fora de casa, um futebol medonho e pífio. A gente tem que conversar aqui sobre o que a gente viu, ou sobre o que a gente entendeu do jogo. A gente tem que saber que foi legal sim o resultado, mas o futebol continua desse tamaninho aqui. Vou falar sobre isso e sobre os jogadores que estão para sair aí, ou que estão com contratos a vencer no mês de dezembro. Vamos ver nessa barca aí, quem você gostaria que ficasse no Vasco ou quem embarcasse para tomar o rumo de casa. Logo depois da vinheta a gente fala sobre esses assuntos aqui. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes do canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal e contando com o seu joinha, o seu like, que é importante para o vídeo continuar sendo recomendado no YouTube. Para você que está chegando a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, falo de política, bastidores, futebol. Se você gostar, só se você gostar, se inscreve. Tem também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Segue lá que eu estou postando sempre notícias a respeito do Vasco da Gama. Vamos falar um pouco sobre esse jogo de ontem, esse empate com Defensa e Justiça. O time argentino que incomodou o Vasco ontem. Você vê que o Vasco entra para um primeiro tempo medonho, assim. O torcedor vascaíno já fica desesperado na escalação, né? Porque acho que as escalações do Vasco têm sido aí o ponto alto para quem tem problema cardíaco no Vasco da Gama. Porque você fica na expectativa de uma escalação. E eu acho assim, a Sul-Americana, você podia mexer, fazer algumas coisas diferentes, até porque para mim o foco tem que ser o Campeonato Brasileiro. Com aquele futebolzinho de ontem no Campeonato Brasileiro, a gente não ganha do Ceará. A gente tem que ter esse entendimento de melhorar esse time, melhorar essa saída de bola, ainda por mais que a defesa seja uma defesa que não esteja tomando muitos gols, como a gente já falou em outros vídeos, deu uma acertada no time defensivamente, porque o time joga com 3 zagueiros e 2 laterais, não joga com 2 alas, eles fazem uma linha de 5 na proteção da defesa com 2 volantes, então é um time altamente ou exclusivamente defensivo. Acho que chega a ser até covarde o time do Vasco. Cara, aí eu falo essas coisas, tem torcedor que não gosta, vem aqui, a maioria sabe que eu tô falando, entende que eu não tô querendo diminuir ou desconstruir, ou é ofensa pessoal, ou não, eu acredito muito que o Vasco vai conseguir sair nessa briga, eu tenho fé que a gente consiga sair dessa briga ali da zona de rebaixamento. Mas aí tem gente que acha ruim que eu falo, mas o Vasco hoje joga um futebol triste e oscila demais. Você tem um jogo até legal contra o São Paulo, embora tenha escalado de jogadores que eu acho que não tem condições de ser titular. O Marco Júnior joga bem pra caramba, mas o Léo Gil, no jogo de ontem, jogaram absolutamente nada. O Marco Júnior voltou a ser o Marco Júnior. E essa oscilação que mata também o time. Então,
o torcedor fica esperando uma escalação, nessa sofrência de entender que vem bomba, e a bomba é o Pikachu, o 10 do time, o meia, o cara para armar a jogada. Aí tem gente que fala assim, mas o Pikachu parou, não tá jogando ruim como ele jogou em algumas partidas que ele entregou, né? Entregou ouro ali contra o Bragantino, que a gente fez um gol, logo toma um gol, porque o Pikachu, o cara passeia na Avenida Pikachu. E naquele jogo que ele fez o pênalti bobo, que foi contra o Curitiba. Então, assim, ele não tá entregando, ele não tá tendo partidas bizonhas, mas também não tá tendo partidas que dá pra você falar assim, pô, o que o Pikachu criou? O que o meia que o Pikachu criou? O Pikachu deu algum passo pro Cano fazer gol, ele fez alguma jogada ofensiva legal, ele ajuda na marcação, ele pega a bola e fica tocando pra trás. Só isso que o Pikachu faz dentro de campo, cara. Aí você tá pegando no pé do Pikachu. Pô, gente, ele merece ser titular, ele merece ser capitão, ele merece estar no meio, na ala. Se você acha que merece, parabéns, respeito a sua opinião, mas sou totalmente contra o Pikachu hoje titular do Vasco da Gama. Eu acho que o Juninho tinha que ter oportunidade, eu não sei o que esse garoto fez, que não estão dando oportunidade para ele, estão preferindo entrar com o Lucas Santos, que é outro que também não está jogando nada ou não joga nada, mas não dão oportunidade para o Juninho. Tem o Bruno Gomes, que é um volante de ofício, acho que é o único volante que você tem no Vasco, que a característica dele é marcar, e também outro que não teve mais oportunidade. Não sei se é por causa do temperamento, um cara que entra e toma muito cartão, perde a cabeça muito fácil. Então, assim, não trabalharam o psicológico do garoto e ele tá fora do campo e a gente precisando. Ontem mesmo o Léo Gil não fez uma partida legal. Acho que já sente o desgaste, né? Viagem, correria, jogo de 3 em 3 dias. Então é complicado, não é tão fácil como a gente imagina, e isso eu falei aqui, a gente vai encarar uma Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, a gente não tem time para isso. Aí teve muito vascaíno vindo aqui no comentário para dizer, não, a gente tem time para ganhar essa Sul-Americana fácil e ganhar o Brasileiro, bota a força máxima, que a gente vai sair da zona de rebaixamento. Na teoria é lindo, Sul-Americana, Libertadores, vamos para o Mundial, vamos sair da zona de rebaixamento, mas na prática é o que a gente viu ontem de campo. E o que a gente viu ontem de campo assusta. O Campeonato Brasileiro vem e engole o Vasco da Gama se o Vasco não jogar bola. Então, a gente tem que, com a volta do Benítez para o meio de campo, acho que o Carlinhos ontem vinha de uma sequência de inatividade, está parado por causa do Covid, então a gente tem que dar um desconto. Não adianta eu vir aqui falar Carlinhos entrou mal. O Carlinhos vem de um tempo parado, vem de Covid, o mesmo pro Castan, que entrou um pouco fora de ritmo, tem uma hora que ele dá um bote errado, e o Ricardo Graça vai lá e corrige. O Lucão ontem fez mais uma partida excelente. O Gustavo Torres não foi tão bem quanto contra o São Paulo no primeiro tempo. E o Cano, mais uma vez, o cara que o diferencial do Vasco é uma bola que chega, é uma bola que ele faz o gol. A bola, infelizmente, é triste dizer, mas a bola não chega no atacante, não chega no Germancano, porque quando chega, dificilmente ele erra o gol. Então, como a imprensa argentina ou como os torcedores lá do Defensa e Justiça já vinham falando, eles tinham que tomar cuidado com o Cano e o Lucão. O Lucão fez uma excelente partida, salvou o Vasco, e o Cano decidiu ali e conseguiram um empate. Eu acho que uma partida que, se o Defensa e Justiça ganhasse de 2-3-1, não seria nenhum absurdo pelo que eles construíram, principalmente no primeiro tempo. Então, sobre a Copa Sul-Americana e a minha percepção a respeito do time titular do Vasco, de como o Vasco está mexendo, de quem está entrando, é essa daí. Quero a sua mensagem de que você acha, se você acha que o time entrou legal, o que você mudaria no time do Vasco para encarar o Ceará, inclusive. Agora vamos falar de 8 jogadores que têm um contrato para vencer agora em dezembro, uma matéria que eu vi no canal do Mineiro Vascaíno, meu amigo Mineiro, toda sexta eu tô lá na bancada, na live do Vascão Notícias. Então, eu vi ele falando a respeito desses 8 jogadores e fez uma pesquisa legal, que esses jogadores estão com contrato a vencer. 4 são em empréstimo, né, que é o Benítez, o Ribamar, o Marcelo Alves e o Catatal. Esses 4 foram emprestados para um contrato até dezembro. E os outros 4 é o Alexandre Melo, lateral, que não quer ficar no Vasco, o Felipe Bastos, o Ramon e o Breno.
Esses 8 aí vão ter contratos vencendo agora em dezembro e eu quero saber de você qual desses jogadores mereciam ficar no Vasco da Gama. A gente tem os 4 emprestados, como eu falei, o Benítez, lógico que é uma unanimidade, estão fazendo de tudo para que ele fique, né? Aliás, a torcida quer que ele fique. Quando eu vou falar estão fazendo de tudo, porque politicamente o Vasco está engessado, parou aí, porque estão numa briga pelo poder e o Vasco aí definhando na tabela do Campeonato Brasileiro, definhando no futebol, e eles estão esquecendo que tem que dar uma atenção e as coisas têm que acontecer. Olha, imagina o Vasco se estivesse treinando em São Januário, tá lá no CT, não tem torcida e a gente tá passando por todos esses problemas. Imagina se tivesse torcida e o Vasco treinando em São Januário. Graças a Deus que não estão treinando em São Januário, graças a Deus que não está tendo jogo com torcida, senão o pau já tinha comido, o Vasco já tinha sido punido, o Vasco já com certeza estaria na lanterna do Campeonato Brasileiro por causa do extracampo. Então o Benítez, eu acho que é uma unanimidade. O Ribamar, para mim, eu acho que um cara esforçado, um cara que quando entra tenta dar o melhor de si, fez alguns gols importantes para o Vasco, mas para o Vasco que eu quero, para o Vasco que eu acho que o vascaíno merece, não tem vaga para o Ribamar. Infelizmente, uma boa pessoa, um bom garoto, é novo o Ribamar. Acho que torço para que ele tenha um futuro legal. Ele é um jogador do Pirâmides, lá do Egito, então que ele volte, ou seja emprestado, negociado, que ele consiga dar continuidade na carreira dele, mas para mim o Ribamar não ficaria. Marcelo Alves, uma grata surpresa, um zagueiro seguro, para mim deveria ter jogado ontem, ou contra o São Paulo, está fora, de repente deve entrar contra o Ceará. O Miranda dando uma oscilada. Acho que o Marcelo Alves merecia a vaga de titular, ou merece, e merece sim uma oportunidade de renovar com o Vasco ficar. Então Benítez e Marcelo Alves para mim ficariam. O Catatal tem aquela da história de vida dele, de superação, um cara que era flanelinha, teve a oportunidade quando entrou, agradou, alegrou a torcida contra o Botafogo, fez gols, um jogador também interessante, habilidoso, assim, ele é voluntarioso. Só que foi expulso em um jogo, acabou se queimando, inclusive na Sul-Americana, e aí não teve mais oportunidade. Tem torcedor que não é muito fã, acha que ele não é esse jogador todo, então eu vou deixar para você. Você acha que o Catatal merece uma oportunidade para ficar no Vasco e de repente mostrar se tem condições ou não? Libera, dispensa também. Então, dos 4 emprestados eu falei, dos outros 4 é fácil, o Breno e o Ramon vão sair, isso aí a gente já conversou aqui, inclusive saiu de notícias que a gente ouviu dentro do Vasco da Gama. É um risco, o Breno mesmo operou os 2 joelhos, a gente falava lá no início, no meio do campeonato, que o Breno dificilmente teria condições e o Ramon, porque se esses caras machucam, eles vão ficar encostados no Vasco de novo, o Vasco pagando tratamento, pagando salário, então é um risco, os 2 vão sair. O Alexandre Melo, o lateral do Vasco, ele não quer ficar, foi procurado para uma renovação, disse que não vai ficar, não tem interesse, enfim, vai seguir a vida dele. E o Felipe Bastos é aquele cara que é o amigão de todos, dos funcionários, um cara que ajuda todo mundo, um ser humano extraordinário, mas dentro de campo, infelizmente, sem condições de ficar no Vasco da Gama. Quero a sua opinião. Você ficaria com quem desses 8 jogadores? Para quem você daria uma oportunidade ou quem você colocaria no barco ou na barca e dispensava? E se você tem mais nomes aí para dispensar nessa barca, coloca aqui, mesmo que os contratos não estejam vencendo, só para a gente ver qual que é o jogador que você não queria que permanecesse no Vasco. Um grande abraço para você. Vamos torcer para esse time se organizar para uma partida importante contra o Ceará, para a gente jogar bem, merecer a vitória, buscar essa vitória no Campeonato Brasileiro, que é muito importante. Fique com Deus, saudações vascaínas.